Escrita logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante o direito à educação sem discriminação. No entanto, esse direito é facilmente violado ou simplesmente ignorado em meio a crises humanitárias. Meu nome é Mirtes Vieira Petrucci, tenho 64 anos. Tenho superior completo, fiz História, Geografia e Sociologia. No momento não estou trabalhando, nem lecionando. A senhora autoriza o uso da sua imagem, da sua voz para fins acadêmicos, para ficar Sim, guardado nos arquivos da universidade? tudo bem. Como você acha que é a rotina de uma criança tentando estudar em meio à guerra? Então, as crianças em meio à guerra, eles ficam traumatizados, aterrorizados com tanta violência e eles ficam psicologicamente afetados. Então, geralmente, eles têm que passar por uma calmaria, um tratamento. Quando ele se reúne pós um lugar mais calmo, ONGs mesmo, pessoas voluntárias para isso, que vão organizar e tentar trabalhar o psicológico da criança para depois eles conseguirem ter um aprendizado. Porque enquanto isso não ocorre, eles ficam impossibilitados ter a educação, a alfabetização, a educação. Enquanto ouvimos sons de bomba e vemos sinais e vestígios de destruição, algo menos visível também está sendo atacado: o direito à educação. Ele que é pouco falado e muitas das vezes esquecido, e se torna de extrema importância discutirmos como levar esse direito à educação a essas crianças e adolescentes que vivem em meio a essas crises humanitárias. Quais mudanças você acha que uma escola pode desenvolver desde o início do conflito para dar suporte a essas crianças? Então, primeiramente, como eu havia falado a princípio, né, é, não importa a faixa etária das crianças, ela tem um processo de reabilitação para depois levar esse passo da educação, porque até o momento elas estão afetadas, muitas vezes elas ficam psicologicamente, tem umas que até ficam depressivas, outras ficam nervosas, mexe com o emocional delas. Então, primeiro a escola mesmo, se é que ela está em pé, né? A escola, ou as pessoas que são profissionais da área, eles vão trabalhar primeiro esse lado emocional da criança para depois dar continuidade à alfabetização, ao estudo, à série que ele parou, né? Segundo a Unesco, 21 países em desenvolvimento no mundo gastam mais com armamento do que com a escola primária. Esses países, caso cortassem 10% da sua verba militar, conseguiriam escolarizar 9,5 milhões de crianças e adolescentes, quais estão sendo privados dos seus direitos universais à educação. Você já presenciou alguma situação em que o medo ou o trauma impediu uma criança de aprender? Sim, a criança dentro de sala de aula, ela fica muito tempo com o professor, né? Ela é espontânea. Então, ela traz de casa muitos conflitos que é gerado dentro de casa. Ela não quer transparecer dentro da sala de aula, mas nós observamos. E geralmente elas conversam, acabam pegando aquele laço de amizade com o professor. E ela relata muitas vezes, e muitas vezes a gente entende que é conflito entre os pais, drogas, a violência mesmo doméstica em si. Ela fica hiperativa, ela fica muitas vezes agressiva, e ela fica com um transtorno de comportamento. Então, essas causas, você já percebe que algo está errado, que está acontecendo alguma coisa. Você acha que o ambiente molda a criança? Sim, o ambiente muda. Geralmente, nas escolas, né, a tendência, o que a gente força mais é isso, ele ter atividades e que ele esqueça daquele comportamento em casa ou na rua, e também o ambiente calmo, mais silencioso, o modo de conversar, de falar com a criança, isso aí também interfere muito. Você tem que falar com eles muitas vezes, sim, impondo respeito, tudo, mas com calma,
né? Não mexendo com o psicológico dele. Muitas vezes ele vem muito agressivo, até a gente conseguir normalizar essa situação. Várias vezes acontece, isso é normal. O que você acha da relação do professor com a criança, com o adolescente? Então, a relação do professor com a criança tem que ser o mais sincera possível. Você tem que ser sincero. Você pode ser, porque ele às vezes eles confundem, né? Você ser bom com ele e perder o respeito, porque ele já vem com aquele preconceito de sala. Eu vou chegar, principalmente hoje em dia, né? Ele vai chegar na sala, ele quer fazer o que ele quiser. Então você impõe o respeito, fala com carinho, energicamente. Aqui não pode, aqui é um ambiente de aprendizado, você tem que se adequar. Lógico, às vezes a gente precisa levar para conversar com um psicopedagogo ou em outro ambiente, mas se o professor consegue, ele consegue se dominar dentro de sala de aula para alcançar o objetivo. Mas, Essa é a forma de lidar com a criança. mas em situação de guerra. De Imagine, guerra, imagine que você está lá no meio e você tem que dar esse suporte para essa criança. então, o máximo possível, sem entrar no aprendizado, você tem que primeiro alcançar a confiança dele, porque ele está em conflito. Aí, a partir do momento que você gera aquela paz que ele não está tendo ali no ambiente, você vai falar de você também, né? Falar um pouco que você também se sente com medo, se sente ansiosa ali. Você pode falar: olha, eu também tenho medo, mas nós precisamos. Vamos supor que a gente não está nesse ambiente, que nós estamos em outro ambiente mais bonito, mais tranquilo, porque nós temos que continuar, porque que esse conflito não é nosso, né? É quem está lá no conflito, a gente faz parte, mas não é nós que temos que estar em meio a ele, Sofrendo as consequências. sofrendo as consequências. Então é essa forma, dessa forma. Quando um país está em conflito, pode parecer que a necessidade educacional do seu filho não seja primordial, mas não podemos deixar que ela seja adiada e nem retirada. Devemos buscar meios de implementar essa educação para garantir o direito das crianças e adolescentes. A senhora que tem experiência em sala de aula com adolescentes e crianças, pais têm traumas vindo de casa, em um país que não vive guerras densas. Quais são os desafios que a senhora imagina para manter a educação ativa nesses territórios que estão em guerras intensas, conflitos diretos? Bom, eu imagino que não, enquanto estiver em guerra mesmo, não dá para ter aula, nada disso. A única coisa que nós podemos ter no movimento de guerra, num lugar assim, é tentar trazer essas crianças, conversar, tirar o medo deles, porque ali eles estão aterrorizados, tem uns que ficam depressivos, tem uns que se fecha dentro dele e não quer conversa, não quer nada. Eu penso que no meio de tudo isso, primeira coisa tem que tirar eles o máximo possível daquela ideia, daquele pensamento. E é lógico, bomba de um lado, estrondo de outro, prédio caindo e tudo. Primeiramente tem que estar ali falando com eles coisas que não tem a ver com a guerra. Tirar eles no lúdico, ficar com eles, falar de coisas boas, do que pode ser, como vai ser após tudo isso terminar, essas coisas. Um dos programas que achamos foi o Pro Future Education, Programa Educacional Digital, que visa diminuir a desigualdade educacional, levando a educação a países com necessidade social. Até 2030, eles querem ser referência como programa de educação digital, mudando vidas de crianças com a inovação e a tecnologia. É possível manter uma educação ativa em meio a esses territórios que estão em conflitos diretos? Se sim ou não, quais são os maiores desafios para manter essa educação? A princípio, não. Como eu havia falado, a princípio não dá para manter a educação ativa. O que nós podemos fazer? Primeiramente, trazer as crianças para nós e mostrar para ele que uma hora a guerra vai terminar. Então, que a educação precisa continuar. A educação, uma alfabetização. A educação para que eles tenham um futuro melhor.
para não ficar estagnado na mesma coisa. O que que ele pode fazer? Usar de história, mesmo no aprendizado, do conflito, porque o conflito, o que que gerou esse conflito? Então, o que você vai conversar com a criança pós aquela conversa, aquela psicologia, aquele tratamento, tem diversos tipos de tratamento, tanto é o psicológico, a criança que fica ansiosa, a criança que fica agressiva, ou adolescente, eu estou falando no geral. É, e aquela criança também que se fecha e a criança que agrede. Então, nós temos que tirar, achar essa estratégia para que eles possam entender que aquela guerra não vai permanecer para sempre e que eles não podem perder o foco. Então, a gente usa de brincadeiras, de várias formas, porque nós temos várias formas de chegar até eles com a educação, principalmente o professor, né? O professor que está ali para isso, para resgatar a educação. E isso também é é, como que eu falo? Um avanço, você tem que continuar tentando. Então, esse é o desafio do professor nesse lugar de guerra. Segundo a Unicef, mais de 244 milhões de crianças vivem em situações de conflito atualmente. Muitas delas nunca pisaram em uma sala de aula. Na Síria, desde 2011, mais de 7 mil escolas foram destruídas e eles vêm tendo aula online. Já na Ucrânia, desde 2022, as aulas acontecem em abrigos no subsolo ou via online, quando há internet. Como educadora, o que você acha que motiva professores e voluntários a continuarem ensinando, mesmo em situações tão difíceis? Eu, particularmente, né, o amor. Você tem que ter amor à vida e ter esperança. Então, você continua lutando. E esses voluntários, em meio a tanta coisa, ele tem muito amor e ele não quer desistir dessas pessoas que estão lá, que não tem nada a ver com a guerra, são um cidadão normal, as crianças que vai ter um futuro. Então, eu creio e tenho certeza que os professores voluntários também creem nisso. Tem que ter muito amor e força de vontade. Por outro lado, embora a educação não acabe diretamente com as guerras e com os conflitos, os sistemas educacionais contribuem de forma muito importante para criar condições propícias a evitar essas guerras. E como eles fazem isso? Educando e preparando as suas crianças, as nossas crianças, para que dentro delas possam haver o senso crítico e que possamos evitar esses grandes conflitos e que em nossas crianças possa haver não apenas o senso crítico, mas também o senso de paz e de cooperação entre todas elas. Você acredita que a educação pode ajudar a reconstruir a sociedade após a guerra? A educação é tudo. A educação é tudo, a leitura, é, o aprendizado, o amor pela uma história melhor, né? Do que essa vivenciada. Então, é tudo, eu creio. E Por você, isso, a educação para a paz e para a cidadania global é tão importante, porque precisamos de cidadãos comprometidos com a paz, hoje mais do que nunca. A educação e o amor do professor no aprendizagem, ele evita a guerra, ele evita, porque ele vai educar. Então, muitas vezes, aquelas crianças que vivem conflito nunca ouviram, nem entre os pais, tal, que está em guerra mesmo, ele, ele fica longe, se distancia da educação. E a educação é tudo, porque ele vai ver de outra forma o porquê que gerou, o que que a política fez para estar gerando essa guerra, esse interesse, esse jogo de interesse na economia e tudo. E ele, conforme você educa ele, você ensina, você mostra através da história, ele vai ver que esses conflitos não levam a nada. Quando eles vão ver também o território
que eles lutaram tanto entre eles para se apossar daquele território, acaba destruído, não tem nada ali. Tem que começar tudo de novo. Então, a educação é isso. Ele vai saber antes, uma pré-guerra, essa guerra pode até ser evitada. Inclusive no pensamento que nós somos todos iguais, não importa a etnia, nada, nós somos iguais, seres humanos, e sofremos com esses abalos. Existe esperança para essas crianças? Existe, inclusive eles mesmos, né? Eles devem, eu me ponho no lugar deles, né? Será que vai terminar? Quando que vai acabar isso? Tá demorando. Então, o apoio de pessoas que estão mais, não que menos medo, ou menos ali propício a isso, mas pessoas que têm aquele outra visão daquela região e tudo. Então, eles têm sim, eles têm expectativa, tenho certeza e esperança de um futuro melhor. Então, eu acredito sim num futuro melhor, com uma reabilitação e tudo, novas escolas, tem aqueles refugiados também, que vão se alocar em outros lugares, e mesmo aquela região que está totalmente destruída, eles vão ter que ir para outros lugares. Sim, eles vão ter um tratamento, né, psicológico, que é muito importante, não sei se todos, mas eu tenho certeza que a partir daquele lugar calmo, longe de tudo isso, o próprio ser humano vai se adaptando. Com pessoas adequadas, ele vai ficar longe, então ele vai esquecendo daquilo. Lógico que o ideal é um tratamento psicológico, nem é um tratamento psicológico que eu posso falar, é assim, estar com pessoas que sofreram, vários, né, no mesmo lugar, em ambiente diferente. Eu tenho certeza que esse é o futuro e vai normalizar toda essa situação. Lógico que tudo aquilo que ele passou, vai ficar numa vaga lembrança. Ele vai lembrar. Lógico, a gente não esquece, né, de coisas que aconteceu, que marcaram a nossa vida, mas não vai ser com aquele impacto total que teve no momento, né, no momento de guerra. E o futuro para elas, como você escreveria? Nem todas vai poder ter um futuro é, ideal, de acordo com que talvez eles quisessem. Mas uma porcentagem, sim, vai alcançar o futuro e o objetivo e com uma mentalidade diferente. Porque eles tiveram esse processo, passaram por muita dificuldade, por muito sofrimento, mas sim, eu tenho certeza que o ser humano está propício a isso. Ele tem amor, e ele aprendendo, ele saber que aquilo ali não pode correr mais. Fica de exemplo e experiência. E qual a sua esperança para essas crianças? A minha esperança é que não aconteça mais guerra e que eles consigam recuperar a maioria deles, porque eu sei que tem uns que é impossível, né? A gente não pode também dar 100%, mas que a maioria deles consiga chegar e ter um futuro melhor. Não naquele ambiente, mas mesmo em outro ambiente de vivência, de morada. Se pudesse mandar uma mensagem ao mundo sobre a importância da educação em tempos de guerra, qual seria? Mirtz, eu mandaria uma mensagem assim: vamos falar mais sobre acontecimentos passados e mostrar o que é uma guerra, a destruição de países e mostrar mais pessoas com amor um ao outro para que essa esperança chegue até eles, para que não construa uma criança através de armas, de guerra, que isso gera o que? Poder, é, e que não se leva nada daqui. E que tudo que é construído através de atos que machuquem o outro não é bom, não constrói nada nisso. Aquilo ali não fica inválido. Uma coisa que você luta, que você estuda, que você se esforça com amor, você chega num futuro melhor. É isso que eu penso. E eu mandaria esse recado.
vamos tentar salvar essas crianças em meio a essa politicagem, tudo isso que acontece nesse mundo. Eu quero agradecer, como educadora, a oportunidade de estar falando a respeito do aprendizados em meios a conflitos de guerra. E que sirva, que ajude, ou que consiga alcançar alguma pessoa que talvez que não passou em conflito, mas que a educação é tudo. A educação para criança, adolescente, adulto é importante. Sem a educação, não chegamos a lugar algum.